Patente do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a derrubada de um helicóptero Black Hawk de transporte das Forças Armadas de Israel, em que 2 tripulantes morreram e 7 ficaram feridos na faixa de Gaza. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Bom, dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Tá bastante esquisito, né, saber o que foi que aconteceu com esse helicóptero aí. Os israelenses falam que foi um pouso duro, né, não tem maiores dados, que aparentemente não teria sido fogo inimigo, não dá para confiar nisso. Eu acho engraçado que até agora eu não vi nenhuma reivindicação do Hamas ou de nenhuma outro grupo guerrilheiro que opera em Gaza reivindicando essa derrubada. Então pode ter sido efetivamente um acidente, né? Até onde a gente sabe, nem o Hamas, nem os outros grupos guerrilheiros têm armas antiaéreas. Por enquanto é uma deficiência que eles têm. Eu acho que essa situação no Oriente Médio vai piorar bastante nos próximos anos aí, tá? E com o aparecimento de armas principalmente na hora que acabar a guerra na Ucrânia, que vai aparecer muita coisa por aí. Mas até o momento eles não têm. Como eles não têm, né? A gente sabe que Israel opera com uma certa tranquilidade suas aeronaves aí sobre Gaza. Mas pode ter acontecido, porque helicóptero, mesmo fogo de armas leves, né, se você acertar aí a transmissão, o rotor de cauda, ou às vezes até a cabeça do rotor principal, ou um dos pilotos, aí você pode derrubar um helicóptero. Isso é perfeitamente possível, mas por enquanto a gente não tem nenhum relato nessa área. Sabemos que 2 tripulantes de Israel morreram e 7 ficaram feridos. Eles estavam fazendo, acho que, uma evacuação de pessoal e a coisa acabou complicando bastante, né? Mas a situação do Oriente Médio está muito difícil. Por quê? Os Estados Unidos estão retirando os seus porta-aviões ali das proximidades do Irã. Parece que eles vão deixar submarinos nucleares para fazerem o serviço. Só que o que acontece é o seguinte: com o submarino nuclear, você consegue ter uma deterrência sobre o Irã, você consegue atacar o Irã, mas você não consegue defender Israel, né? Você precisaria aí de armas antiaéreas, porque se o Irã fizer um ataque contra Israel vai ser com mísseis e drones, e o submarino não é o meio mais adequado aí, né, para esse tipo de operação. Então, e outra, isso aí é um recado meio complicado para Israel, né? O fato dos americanos estarem tirando os porta-aviões de lá. E nós precisamos olhar também o seguinte, né? Fim de mandato. Então, tinha uma frase do presidente Sarney que eu gosto muito, né? Do ex-presidente José Sarney: só o vento bate a porta de um presidente em final de mandato. O Biden já era, né? Então as atenções se voltam para Kamala e o Trump, que já disse que não vai participar de novos debates aí com a Kamala. Ele não saiu tão bem aí nesse último debate. Não foi a sopa do mel que era com o Joe Biden. O que mostra o acerto dos democratas em substituir aí o velho Biden pela Kamala. O acerto foi em tirar o Biden. Se a Kamala vai ser um gol, a gente não sabe ainda. Ainda tem bastante água para empurrar até as eleições. Mas o fato é que a situação de Israel está muito complicada. O Oriente Médio está numa situação muito complicada. Por quê? A economia israelense ela já começa a sentir os impactos da guerra. Estava vendo um dia desses aí uma reportagem na Al Jazeera sobre a economia israelense. O que está acontecendo? Israel proibiu os palestinos de irem trabalhar. Só que os palestinos eram o motor da construção civil de Israel. Dessa forma, a construção civil parou. Só que quando você... Aí tentaram trazer trabalhadores de fora, mas o negócio não deu muito certo. Só que tem o seguinte: quando você para a construção civil, você para lojas de material, você para os negócios da imobiliária, transportadoras, uma série de outros setores da economia que estão ligados à construção civil, né? A gente fala sempre o seguinte, que a construção civil é o primeiro setor que para numa crise e o último a voltar. Qual é a decorrência disso tudo? Primeiro, uma queda do PIB israelense. Segundo, a perda da credibilidade de Israel junto a instituições financeiras internacionais. Terceiro, também, que se acredita que nos próximos meses 60 mil empresas vão pedir falência em Israel. Ou seja, essa guerra está custando muito caro.
Eu vejo muita gente criticando, né, o Irã aí por não ter dado uma resposta ainda a Israel, em virtude do assassinato do Haniyeh. Só que nesse ponto, se vocês forem olhar, o Irã foi mais esperto. Ele manteve a economia funcionando, ele está fazendo pequenos ataques que estão prejudicando muito Israel e a economia está funcionando. Israel, quando reagiu aos ataques do Hamas no 7 de outubro, eu falei na época, eles deveriam ter feito uma expedição punitiva, entra em Gaza, mata o pessoal lá do Hamas e retrai, declara vitória e sai fora. Querer manter uma guerra, eu acho que a liderança israelense achava que eles eram a Rússia, poderia manter uma guerra indefinida, e essa guerra vai completar um ano daqui a 24 dias, sem nenhum resultado para Israel, além do derretimento da economia. Então acho que foi um erro muito grave de Israel ter prolongado essa guerra. Eu acho que o Irã, nesse ponto, muita gente está criticando, dizendo que o Irã é covarde, não vai atacar Israel, só que nessa brincadeira, né, os iranianos estão jogando melhor que os israelenses. Essa guerra prolongada para Israel é um péssimo negócio. É um péssimo. Ao passo que para a Rússia parece que está sendo um bom negócio. Eles estão ganhando muito dinheiro aí. A Rússia era o motor de matérias-primas para a Europa aí, então é um negócio muito complicado. Não dá para analisar as duas guerras com a mesma régua, porque são condicionantes diferentes. Essa que é a verdade. Agora, a gente precisa ver, né, como é que as coisas... Eu acredito que o Netanyahu, apesar das pressões que aumentam a cada fim de semana, ele está em compasso de espera, ele acredita que o Trump deve ganhar essa eleição e que o Trump vai pesar a mão sobre o Oriente Médio. Olha, pode ser que o Trump ganhe a eleição, a possibilidade, porque ele é uma caixa de surpresas. Mas eu não sei o que ele pode fazer mais, além do que tem feito para Israel. Só se ele mandar tropa para o Oriente Médio, o que eu acho que seria uma estupidez muito grande aí. Nesse ponto, se entrar a Kamala, a gente já vê que parece que a orientação do Partido Democrata é tentar resolver isso daí pelo meio diplomático. Faz pressão em cima do Hamas e do Irã, mas ainda tenta diplomacia. A gente não sabe se o Trump, caso ganhe, ele vai adotar essa política, mas a verdade é uma só. A aposta do Netanyahu é Donald Trump. Agora o problema é o seguinte, né? Se quando acabar a eleição a Kamala ganhar, precisa ver se o Netanyahu tem um plano B. Há desconfianças de que ele não tem. E se ele não tiver um plano B, a situação de Israel deve piorar bastante, a situação econômica deve piorar bastante nos próximos meses. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu gostaria que o pessoal que assistiu o nosso vídeo compartilhasse, comentasse, se inscreva no canal, coloque seu comentário dizendo quem você acha que vai ganhar as eleições, né? Se muda alguma coisa com o Trump ou com a Kamala, se o Netanyahu permanece no poder, né? Dê o seu like, se você puder ajudar com o super sticker ou super chat, ou contribuindo com o nosso clube de canais, onde você terá direito a lives exclusivas, também você ajuda o nosso crescimento. Quem quiser contribuir com o Pix, ele se encontra aqui na descrição, e o Pix ajuda bastante, tá? Porque ele não depende do YouTube. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, e a gente volta daqui a pouco então, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.